Olá, 3 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Mudanças nas regras da aposentadoria. Trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição terá que trabalhar por mais tempo para conseguir o benefício. Detran realiza ação para alertar motoristas nas férias. Polícia Rodoviária Federal constata aumento no número de mortes, mas diminuição no número de acidentes do Réveillon deste ano nas estradas que cortam o Maranhão. No esporte, contagem regressiva para a maior competição regional do primeiro semestre do futebol brasileiro, a Copa do Nordeste. E hoje é dia de estreia dos maranhenses na Copinha em São Paulo. No estúdio, eu recebo o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, que dá detalhes sobre o Pacto Estadual pela Aprendizagem. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Hoje, quinta-feira, estamos juntos mais uma vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Obrigado pela preferência, pela confiança, pela credibilidade que você nos dá, todo o sistema Difusora de comunicação, em especial aqui a equipe do Bom Dia Maranhão. O dia está só começando e hoje a gente começa o Bom Dia Maranhão falando sobre uma mudança significativa aí na aposentadoria, não é? Já está valendo. O trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição terá que trabalhar por mais tempo para conseguir o benefício sem o desconto do fator previdenciário. Pela nova regra, que entrou em vigor dia 31 de dezembro, o trabalhador, para se aposentar, vai precisar somar o tempo de contribuição à idade para atingir aí uma pontuação mínima exigida. Melhor entender isso vendo a reportagem de Ciro Mineiro. Dona Toninha se aposentou bem antes das novas regras valerem. Se a senhora se aposentasse hoje, ia ser muito mais difícil? Eu acho. Não sei se ia me aposentar daqui para frente ainda. Né? É. Porque hoje as regras são mais difícil, mais complicada. Seu Sebastião começou a trabalhar bem jovem, contribuiu por 37 anos e conseguiu se aposentar aos 60 anos. Hoje, ele aproveita a vida. Quando eu me aposentei, já estava no começo de revolução, de negócio de se não se aposentar logo, pode perder os direitos, não sei o que, aquele negócio todo. Então eu me aposentei em 2002, entende? Com 10 salários mínimos. E hoje eu pensei que a gente ia segurar esses 10 salários mínimos. E hoje eu estou com mais de 3 salários pouco. Vai recair, ó. Se hoje o senhor tivesse que se aposentar, seu Sebastião, hoje seria muito mais difícil? Rapaz, pelas regras atuais que a gente conhece, que hoje todo mundo fala, que ficou muito mais difícil garantir a aposentadoria, o senhor acha que hoje seria mais difícil? Eu acho que não, porque os direitos adquiridos, eu acho que não perde, né? As novas regras passaram a valer no último dia 31 de dezembro. Agora, as mulheres, para terem o benefício assegurado, precisam garantir 86 pontos e os homens 96 pontos. Para se chegar à pontuação, é necessário somar a idade da pessoa mais o tempo de contribuição. A legislação, em 2015, ela foi alterada para permitir que o trabalhador tivesse uma outra possibilidade de aposentadoria, que junta o tempo de contribuição com a idade. E aí, a partir da expectativa de vida, que naturalmente vai mudando, a lei previu que a cada 2 anos aumentasse 1 ponto para essa soma que nós estamos tratando aqui, que antes era 85 para mulheres e 95 para os homens. Agora nós estamos com 86 para as mulheres e 96 para o homem. O trabalhador que não atinge a pontuação mínima ainda pode requerer a aposentadoria por tempo de contribuição, mas o cálculo do benefício levará em conta o desconto do fator previdenciário, que é o índice usado para inibir a aposentadoria precoce e que, na prática, diminui o valor da aposentadoria. A lei que alterou as regras da aposentadoria prevê o aumento de 1 ponto da soma da idade mais o tempo de contribuição a cada 2 anos. Em 2026, as mulheres vão precisar de 90 pontos para se aposentarem e os homens de 100 pontos. Se essa lei estiver em vigor até o ano de 2026, nós chegaremos aos 90 pontos para mulheres e 100 pontos para os homens, somando o tempo de contribuição com a idade. Está ficando cada vez mais complicado, não é? Olha, 72% dos brasileiros estão otimistas com a realidade econômica do país. É o que revelou uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito.
mas os economistas alertam: a retomada da economia ainda será lenta e o momento continua sendo de cautela. A pesquisa foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo os resultados obtidos, 51% dos entrevistados pretendem juntar dinheiro em 2019. Outros 37% planejam sair do vermelho, ou seja, quitar as dívidas. Mais da metade dos brasileiros estão otimistas não só com o novo ano, mas com a retomada da economia. Deverá continuar uma retomada gradual. Agora, em alguns setores do comércio, a gente pode ver um crescimento mais forte, a exemplo do setor automobilístico e do setor imobiliário, infelizmente ainda não no Nordeste. Entre os brasileiros mais otimistas, as perspectivas para esse ano são manter as contas em dia, fazer alguma reserva financeira e tem aqueles também que pretendem realizar algum sonho de consumo. Mas para grande parte da população, a maior preocupação continua sendo reingressar ao mercado de trabalho. Estima-se que cerca de 28 milhões de brasileiros ou estão desocupados ou em situação de trabalho precário. Esse quantitativo equivale a mais de 1/4 de toda a população ocupada do país. No que se refere a mais oportunidades de emprego, a expectativa é que essa retomada em 2019 continue ocorrendo de uma maneira bem lenta. A gente vê um horizonte de retomada, baixa inflação, juro baixo, salários apertados por causa do período longo de desemprego, mas, ao mesmo tempo, olhando para diante, a gente vê poucas forças que possam realmente colocar a economia numa trajetória de crescimento mais sustentável. Ou seja, o sinal de alerta continua ligado. A questão do desemprego ainda é muito séria, mais de 13 milhões de desempregados no país. É preciso cautela acima de tudo. A retomada da economia vai continuar desse ritmo lento, como vimos já desde o ano passado. E agora, dependendo aí da aprovação de reformas, enfim, dependendo do comportamento político, né, da base do governo lá no Congresso Nacional para aprovar ou não essas reformas. Ontem já houve uma entrevista coletiva do ministro Paulo Guedes falando sobre medidas que devem ser adotadas e falando já, inclusive, da possibilidade, se não for aprovada a reforma da Previdência, como está lá no Congresso Nacional, de tentar alterar, inclusive, a Constituição em relação àquelas regras estabelecidas para gastos públicos. São 7h07. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Militar do Maranhão realiza hoje no pátio externo do quartel do Comando Geral do Calhau a solenidade de promoção de oficiais e praças. Serão promovidos policiais militares da capital e do interior. Nos últimos 4 anos, mais de 8.000 policiais militares foram promovidos. Uma ação civil pública proposta pela primeira Promotoria de Justiça de Pasto Lumiar levou à condenação da ex-prefeita Glorismar Rosa Venâncio, mais conhecida como Bia Venâncio, por improbidade administrativa. A ação foi baseada em um convênio firmado pela Prefeitura e pela Associação dos Moradores do Porto de Mocagituba, no valor de R$ 265,9 mil para a realização do 2º São João no Paço do Povo, no ano de 2010. Teve início nesta quarta-feira o alistamento militar obrigatório para jovens brasileiros nascidos em 2001. O registro deve ser feito na página www.alistamento.eb.mil.br. A medida vale para as pessoas do sexo masculino, sejam elas cis ou transgêneros. O alistamento termina no último dia útil do mês de junho e é necessário possuir o número de CPF para validar as informações. Para os que vivem no exterior e não têm número de CPF, o alistamento deve ser feito em uma repartição consular. São 7h08. A gente recebe aqui no estúdio o Silvão Alves para falar de segurança do nosso quadro aqui do Bom Dia Maranhão. Silvão, ótima quinta-feira para você. Bom dia. Bom dia a você. Silvão, vamos começar falando a respeito desse caso de São Vicente Ferre que chamou a atenção. É o caso de uma criança que matou outra criança, não é? Exatamente. Os pais foram responsabilizados pelo que aconteceu. Exatamente, né? Estão sendo indiciados. E estão foragidos? Estão foragidos. Esse caso aconteceu quando um menino de 7 anos brincava com um vizinho lá no bairro, comunidade do Mutirão, que fica lá no município de São Vicente Ferre.
E aí o menino pegou a espingarda, o de 7 anos, brincando com o outro de 4 anos, vizinho ali, tudo próximo da comunidade, teria ocorrido o disparo acidental. Atingiu a outra criança no rosto, o menino foi levado ainda para o hospital, mas infelizmente não resistiu ao ferimento, foi numa região vital, um tiro dado certamente com a proximidade, será a vítima, um garotinho de 4 anos, e ele acabou morrendo, acabou perdendo a vida. O que aconteceu? A polícia foi lá, a polícia militar, que foi a primeira acionada, depois já por determinação da Superintendência da Polícia Civil do Interior, a delegacia lá de São Vicente de Ferro abriu um inquérito policial, foi lá, a casa foi fechada, desde que ocorreu essa tragédia aí, a casa foi fechada, os pais e a criança acabaram fechando tudo e indo embora. É claro que isso não impede de que eles sejam, né, responsabilizados primeiro por crime de omissão, a questão da posse, né, ilegal de arma, provavelmente era uma arma clandestina, que não tem registro, não tem procedência, deve não ter procedência, e mais o crime de homicídio, conforme também está previsto em lei, eles deverão responder. Por causa da negligência, a questão da omissão, a questão da negligência, porque não se pode permitir que uma arma, né, ela esteja ao alcance de uma criança de 7 anos, ou de qualquer criança, já que geralmente é muito comum as pessoas terem esse tipo de arma no interior do estado, espingarda em casa. Então as pessoas precisam ter a responsabilidade, a consciência de que caso algo aconteça, como aconteceu lá em São Vicente de Ferro, a pessoa, os maiores serão responsabilizados e responderão na forma da lei. Silvano, fica aqui a preocupação de todo mundo com essa questão agora envolvendo a volta da discussão sobre o Estatuto de Desarmamento, a possibilidade de armar toda a população no sentido de que é assim que a gente vai ter mais segurança, quer dizer, esse é um tema que voltou aí à pauta, né? Isso, exatamente, e é preocupante, não é? Porque a gente vê com muita preocupação essa questão aí do cidadão ter a posse, não é? Como ele quer dar a posse de arma, que foi uma promessa de campanha feita aí pelo presidente eleito, não é? E de que forma isso vai ser colocado. E está na responsabilidade agora dos legisladores, que o Congresso Nacional é que vai ter a responsabilidade de fazer essa alteração, e do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, que é um homem da lei, é um homem do direito, e provavelmente ele tem que analisar os prós e os contras, né? Independente de qualquer posicionamento, por ser um posicionamento do presidente, porque o que vale nessa situação mesmo é preservar, né, a sociedade, é preservar o cidadão. Silvano, vamos falar agora de um arrombamento de loja, uma loja que vende peças para motos, né? Lá no Angelim aconteceu? Exato, esse arrombamento ele aconteceu na madrugada de ontem, né? E foi registrado na delegacia, inclusive com a acessão das imagens das câmeras de segurança que foram disponibilizadas pela polícia. A informação é de que esses indivíduos que acabaram praticando esse arrombamento, onde ele chega lá, entra já no estabelecimento, depois ele tenta danificar uma das câmeras de segurança, quebra o vidro da janela do escritório, ele já está dentro da loja, quebra o vidro da janela do escritório, entra, vai lá para dentro, esse é o segundo, né, indivíduo. Claro que se essas pessoas forem reconhecidas, identificadas, as pessoas devem ligar para a polícia, para o 190, pode ligar para o 32235800, olha lá o estilhaço de vidro, onde ele quebrou a janela lá do escritório para ele poder ter acesso lá, e lá eles roubaram vários objetos, levaram vários objetos lá, eles dinheiro. Não se intimidam mais com as câmeras, né? Impressionante. Antes não tinha câmera, né? Aí bota a câmera de segurança, a diferença é que agora está sendo aí já entrando dentro registrado, né? Do escritório, ó. Pulou para dentro lá e acabou abrindo as gavetas, arrombou lá as gavetas lá. Tinha uma certa importância em dinheiro e ele acabou levando esse dinheiro lá. Foi uma tranquilidade, o relógio da câmera está marcando lá 2h08 da manhã, né, da madrugada, e aí ele agindo com maior tranquilidade. Eles permaneceram muito tempo lá dentro da loja, entraram e saíram várias vezes, e essa dupla aí, ó, ele forçando a gaveta lá para justamente tirar onde tem o dinheiro. Essa dupla aí, já é conhecida, pelas características, eles são autores de vários arrombamentos, na Coab, lá na Coama, na região ali do Beckman, tatuagem no braço direito lá, já é uma forma de identificação. Isso, já é uma forma de identificar pela tatuagem ali, e aí por isso essas imagens foram disponibilizadas aí para a polícia, para que por a questão de tempo aí eles possam ser presos, né, e possam responder, possam ser responsabilizados aí por vários crimes que eles têm praticado aí em toda a área de comércio, principalmente. Obrigado, Silvano. Uma ótima quinta-feira para você. Ótima quinta-feira a você, Adalberto, e também a todos. Bom dia. Tá, o nosso Silvano Alves participando aqui do Bom Dia. São 7h mais 14 minutos.
No próximo bloco, tomou posse o novo reitor da Universidade Estadual do Maranhão. A gente vai mostrar aqui no Bom Dia. E mais, eu recebo no estúdio o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, para dar detalhes sobre o Pacto Estadual pelo fortalecimento da aprendizagem proposto pelo governo do estado. A gente volta já, são 7 horas e 14 minutos. Fique ligado no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 17 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Em cerimônia realizada no Teatro Arthur Azevedo, tomou posse para mais um período à frente da Universidade Estadual do Maranhão, o reitor Gustavo Pereira da Costa. O ato de recondução de Gustavo Pereira da Costa e de Walter Canales Santana aos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão foi acompanhado por diversas autoridades e educadores. Assinando o termo de posse, os reitores fizeram seus juramentos. Prometo ainda cumprir as decisões do Conselho Universitário e defender a autonomia da UEMA. O reitor fez seu discurso relembrando o papel de todos os colaboradores, destacando os resultados em índices de desempenho administrativo e acadêmicos. É uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que se renova, porque nós temos o primeiro desafio, que é consolidar tudo aquilo que nós conseguimos realizar nesses 4 anos e como se requer de uma universidade pública como a UEMA, continuar o nosso plano de expansão, um desenvolvimento planejado, responsável. Gustavo Pereira e Walter Canales disputaram esse retorno à reitoria com mais 4 chapas. Eles foram escolhidos pela comunidade acadêmica em eleição direta com 83% dos votos. 11 mil pessoas participaram. Eles ficarão à frente da UEMA por mais 4 anos. Como desafio para este próximo mandato, o vice-reitor pontuou a infraestrutura predial. A universidade está em 20 municípios maranhenses, porém, em algumas cidades não possui sede própria. Temos que atacar esses locais para que tenhamos as condições necessárias de desenvolver um estudo de qualidade, uma graduação, uma pós-graduação de qualidade. Então, o primeiro desafio é uma infraestrutura que seja da altura que nós devemos dar para a nossa comunidade acadêmica. Na ocasião, o governador também falou destes desafios, se comprometendo a buscar soluções. Nós tivemos uma grande ampliação de vagas de graduação na Universidade Estadual no mandato anterior do professor Gustavo. Praticamente dobramos o número de pós-graduações na Universidade Estadual, chegando a 20 programas entre doutorado e mestrado. Por isso, considero que a UEMA, sim, está em boas mãos, está num bom caminho, porque é isso que a sociedade maranhense deseja, que nós tenhamos uma universidade em permanente mudança para melhor e mais acessível, com mais chances para a nossa juventude, para a nossa comunidade acadêmica. Vamos continuar falando sobre educação, porque há um esforço para aumentar a qualidade do ensino público no estado e o governo do Maranhão já anunciou para este mês o Pacto Maranhense pela Aprendizagem. Aqui no Bom Dia desta quinta-feira eu recebo o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que dá detalhes sobre essa estratégia. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Secretário, quem assistiu aqui na difusora a transmissão a cerimônia de recondução do cargo do governador, percebeu ali um compromisso, mais uma vez, do governador renovado em relação à área da educação. Essa vai continuar sendo uma prioridade de fato, quer dizer, porque muitas vezes o discurso ele não condiz com a prática, não é? Mas assim, o que nos faz acreditar, crer realmente que nós vamos continuar avançando nessa área? Eu acho que, inclusive, essa é uma das marcas do governador Flávio Dino. Sair daquele discurso vazio, das palavras jogadas ao vento e mostrar pela primeira vez no nosso estado que um gestor público tem a educação como prioridade efetiva. A prova concreta disso foi, ao longo dos 4 primeiros anos do seu mandato, a implementação do programa Escola Digna, em suas várias vertentes, na área da infraestrutura, na área da formação de professores, de valorização docente, da implantação de escolas em tempo integral, da alfabetização de jovens e adultos, entre tantas áreas. E, ao fim deste primeiro ciclo, na avaliação do programa Escola Digna, nós chegamos, com base em evidências, com base em pesquisa científica, à conclusão de que precisamos continuar investindo, continuar com o programa Escola Digna, só que com foco específico desta feita. E o foco específico é na área pedagógica, é o foco na aprendizagem do estudante. Por isso, inspirado
em outras práticas bem-sucedidas no mundo e no Brasil, como, por exemplo, no Espírito Santo, no Ceará, em Pernambuco, aqui nossos vizinhos. Nós lançamos, o governador lançou, como seu primeiro ato, foi o primeiro que ele assinou lá na Assembleia, foi o programa Escola Digna 2.0, em seguida o decreto instituindo o Pacto Estadual pela Aprendizagem, com esse foco específico. E a gente pode dividir, na prática, em dois grandes momentos, esse grande pacto. O primeiro, muito importante, que é de apoio aos municípios. Ajudar os municípios a alfabetizar os estudantes na idade correta. Ajudar na infraestrutura predial, concretamente, inclusive com a construção, continuar com a construção de escolas dignas, como nós fazemos já, e também ajudar a conclusão das creches escolares, como o governador anunciou uma grande medida, já foi enviado o ofício ao senhor ministro da Educação, o novo ministro da Educação. Em breve vou agendar uma reunião lá em Brasília para conversarmos e dialogarmos sobre essa possibilidade. Nós já fizemos o levantamento, são 32 creches dos municípios que estão paralisadas, e esses são o nosso foco principal neste momento, essas creches são paralisadas. O governador também vai fazer um auxílio no transporte escolar dos estudantes, já me concedeu autorização para aquisição de mais de 200 ônibus escolares ao longo deste ano. Assim nós faremos para ajudar as prefeituras no transporte dos seus estudantes e também dos nossos estudantes do ensino médio. Faremos e continuaremos a fazer, mas com um foco ainda maior, mais efetivo, a formação de professores da rede municipal, sem custo para o município, com material pertinente para a formação desses professores. Faremos a avaliação desses estudantes, tanto da rede estadual, mas também da rede municipal, para que a gente possa ter o diagnóstico e não ficar às cegas apenas esperando o IDEB, e assim a gente poder monitorar em cada etapa do ano letivo a evolução do estudante e saber qual competência ele precisa aprimorar. E o segundo, então, esse primeiro grande foco... Esse é o primeiro foco, né? Qual seria o segundo? Regime de colaboração com os municípios. E o segundo foco é o fortalecimento do ensino médio, que é a nossa competência primordial do governo do Estado do Maranhão. Portanto, eu ressalto que essa primeira parte não é de competência exclusiva do Estado, não é de competência principal, não é de responsabilidade, mas o Estado vai agir de forma solidária com as prefeituras, com municípios, fazendo um municipalismo assim, republicano, de verdade, com os prefeitos e secretários municipais de educação. No ensino médio, nós iremos fortalecer a nossa rede. Continuaremos com as escolas em tempo integral, a expansão dos IEMAs, faremos a nossa avaliação, os aulões, as revisões. Tem uma novidade muito boa para o terceirão. Eu lembro que quando eu vim aqui da última vez, Adalberto, eu até falei, olha, eu tenho que voltar para falar das novidades do terceirão. E as novidades vão começar agora, nos próximos dias, desde o primeiro dia de aula. Vamos antecipar então aqui já. Pronto, em primeira mão. Nós teremos algumas ações na rede inéditas, a começar dos primeiros dias de aula para o terceirão, agora este ano. O foco já vai ser o Enem desde o primeiro dia de aula. Fazer com que o estudante entre naquele clima bom, sabe? O estudante da rede pública saber que ele é capaz, saber que ele pode, que ele tem aquele ano de estudo que é muito importante. Nós faremos o terceirão não tirar férias no mês de julho para todos os estudantes da rede. A gente fez uma experiência piloto no ano passado só para São Luís. Nós funcionou? Vamos expandir. Deu certo? Funcionou muito, deu muito certo. Agora nós vamos expandir para todo o Maranhão. Nós teremos o final de semana do terceirão, o hashtag FDS do terceirão, em que uma vez por período letivo, uma vez por bimestre, os estudantes poderão ficar na escola, final de semana, sábado e domingo. Aqueles que puderem, os pais permitirem, vão poder dormir na escola, tendo atividades de aula, revisão, mas também atividades culturais, esportivas, de lazer, de congregação, como eu estou falando, para criar aquele clima, né, de estudo, de foco na aprendizagem. Continuaremos agora os aulões. Os aulões nós queremos fazer em todos os 217 municípios do estado do Maranhão, e faremos os nossos simulados. Agora, simulados constantes, perenes, para poder ajudar os nossos estudantes a treinar. Então, nós temos essa plena convicção, Adalberto, que esses próximos 4 anos prometem ser anos alvissareiros para a educação no Maranhão. Essas medidas, secretários, me permita, elas vão contribuir para algumas áreas específicas. Por exemplo, nós temos ainda problemas em relação à distorção idade série na educação básica, né? E aí o Estado se propõe, junto com os municípios, em parceria, nesse pacto, tentar focar nisso também. A alfabetização na idade certa, quer dizer, um outro desafio. Nós devemos ter, é claro que há um histórico aí, né? E não tão rapidamente se consegue resultados imediatos. Mas esses são focos principais. A elevação do IDEB já aconteceu do estadual, né? Mas a ideia agora é ampliar isso, quer dizer... É isso, é que a gente possa unir forças
para fazer um crescimento sustentável de toda a rede, porque não adianta crescer só da rede estadual e a rede municipal ficar ruim. Nós todos temos que crescer juntos e apostamos que esse é um caminho que já foi feito em outros estados há muitos anos. Estamos plantando a semente, continuamos a plantar a semente, como fizemos no primeiro mandato, e daqui a alguns anos, não tantos assim, daqui a poucos anos o Maranhão vai colher esse fruto, porque nós teremos uma mão de obra boa para o mercado, teremos salários melhores, empregabilidade melhor para as pessoas. Temos certeza que será um fator de desenvolvimento importante para o nosso estado. O senhor falou, por exemplo, sobre uma novidade aí em relação ao terceirão. E aos professores, né? Como envolver os professores nessa vibe, como diriam os estudantes, né? Nesse clima, para que tenhamos realmente, de fato, esses resultados? É fundamental, é indissociável. Ensino e aprendizagem, eles são indissociáveis. E o professor, como já tem, é um papel protagonista, né, nesse processo. Sem os professores nós não conseguiríamos fazer nada. E os professores da rede estadual, que eu afirmo aqui, são os melhores que nós temos no estado do Maranhão. E a gente agora, eu convoquei eles numa reunião dos gestores estaduais e farei sempre isso para a gente poder estimular e a gente provar com medidas concretas, como você disse no começo, que nós somos os melhores. A gente tem que provar isso através de resultados objetivos. Então o professor vai ter o papel de protagonista. Ele vai ser o incentivador, vai ser aquele modelo, aquele espelho para o nosso estudante. O governador anunciou, como o senhor falou, já foi enviado o ofício para Brasília, para o Ministério da Educação, em relação às creches. A retomada da construção dessas creches, qual é a realidade dessas creches? E há orçamento disponível no Estado para realmente dar essa contribuição nesse sentido, caso haja necessidade? Sim, porque o nosso objetivo é ajudar ao longo do mandato, né? São os próximos 4 anos do governador Flávio Dino. Evidentemente, nós não conseguimos fazer isso agora, logo no primeiro ano, tudo de uma vez. O governador ofereceu esta ajuda, pediu autorização ao MEC para ajudar os municípios a concluir essas obras. Como eu disse, nós já fizemos o levantamento, são 32 que estão paralisadas no momento, 32 creches em cidades importantes. E aí começa lá, né? Começa na pré-escola, na educação infantil. É ali, naquele momento, que a gente começa a correção da distorção da idade séria. Então nós oferecemos e agora nós iremos procurar o FNDE e o MEC para operacionalizar essa ajuda, caso haja essa autorização do governo federal. Secretário Felipe Camarão, obrigado pela entrevista aqui à TV Difusora e a Rádio Difusora FM também conosco nesse momento. O Robson Júnior está lá na FM no ar e estamos em cadeia porque o assunto é extremamente importante, é fundamental para o desenvolvimento do Maranhão, claro, o desenvolvimento da área da educação. Nenhum país do mundo conseguiu avançar sem foco na educação. Essa é a nossa aposta. Quero deixar essa mensagem final aos telespectadores e ouvintes da rádio, um abraço ao Robson, de que essa é uma aposta realmente de médio e longo prazo. Nenhum país do mundo, a Finlândia, Japão pós-guerra, Estados Unidos, qualquer um que vocês puderem imaginar, país desenvolvido, e os estados brasileiros que têm boas experiências no mercado de trabalho, de empregabilidade, de renda, de aumento do PIB, todos eles, sem exceção, investiram na educação e na educação básica. Por isso que é um dos focos principais, o governador deixou essa mensagem clara na Assembleia Legislativa, principalmente, que a educação é uma prioridade, porque é um fator de desenvolvimento sustentável para o nosso estado nos próximos anos. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, agora nós vamos à região Tocantina, vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, que atualiza a gente com as principais informações da região. Olá, Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da Operação Ano Novo aqui na região Tocantina e os números são preocupantes. 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em 7 acidentes. Para o resultado da operação, o Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal levou em conta um comparativo entre as datas do Natal e Ano Novo. Foram 7 acidentes agora na Operação Ano Novo, contra 8 acidentes na Operação Natal, com 14 feridos na Operação Ano Novo. Operação Natal foram 8 feridos e 3 óbitos na Operação Ano Novo. A Operação Natal foi apenas um óbito. Então a gravidade das ocorrências aí durante o feriadão aí, do Ano Novo, foi bem maior, infelizmente. Para ter uma ideia dos números altos, foram 89 condutores flagrados com velocidade acima do permitido, 23 motoristas ultrapassando em locais proibidos, 3 testes de alcoolemia,
11 condutores que estavam sem cinto ou então andavam com crianças sem a cadeirinha adequada. Ao todo, 212 autuações. Após as ações das operações Natal e Ano Novo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal trabalham na continuidade da Operação Rodovida 2018-2019 para orientar e fiscalizar os condutores nas rodovias. Olha, depois da euforia das vendas de fim de ano, como era de se esperar, o comércio começa 2019 meio morno. Mas a expectativa é que as vendas esquentem com as liquidações para acabar com o que sobrou do estoque de mercadorias do ano passado. Os comerciantes agora têm a tarefa de alavancar as vendas novamente. Com as festas de fim de ano, o comércio ficou fechado por pelo menos 2 dias, fator que acarretou em uma queda de 10% nas vendas. E a estratégia dos lojistas agora para recuperar esse percentual é apostar nas promoções. Fazer promoções, liquidações, eliminar estoque, né? Então isso conta muito, né? É uma tradição do comércio fazer isso, fazer liquidações, até mesmo para renovar estoque. Então, esse ano com certeza não será diferente. Isso dá para o cliente a oportunidade de comprar mais barato, de voltar às lojas, voltar às compras. Além das tradicionais liquidações de janeiro, algumas lojas foram mais além e promoveram descontos que podem chegar até 70%. Muitos clientes esperam para comprar agora na promoção saldo de balanço e a loja não é diferente. Estamos preparando uma super promoção para aqueles clientes que não compraram em dezembro, que gostam daquela promoção especial por esse período. E é com essa expectativa de boas vendas para o comércio nesse início de ano que a gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia a todos aí em Imperatriz, hein? São 7h33. Vamos falar de política? John Coutrin participa aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Os assuntos são vários, começo do governo Bolsonaro. Enfim, John, assunto não está faltando nesse começo de ano, não, hein? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Daqui a pouquinho, inclusive, reunião ministerial, 9 horas, horário de Brasília, reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro com toda a sua equipe. Já na pauta, Adalberto, inclusive, aí o pacote de medidas, inclusive em discussão a questão da questão do porte e posse de arma. Isso que ele vai colocar em também apreciação ainda este ano. E sabe outra coisa que vai acontecer, Adalberto, é a questão também da despetização. Ou seja, vai haver uma caça às bruxas daquelas pessoas que eram ligadas ao PT. Eles vão exonerar todos, depois vão conversar um por um para ver se permanecerão. Ou seja, aí uma medida do próprio Bolsonaro nesse sentido. Agora sim, a gente fala do Ciro Gomes, que apareceu na foto ali. A gente vai falar sobre ele porque ele fez críticas aí a partidos de esquerda por faltarem à posse do Bolsonaro, né? Vamos falar então enfim, mais uma polêmica envolvendo o Ciro. Mais uma polêmica. O Ciro, ele quer se colocar no debate. Ele terminou as eleições, mas ele quer continuar no debate porque ele tem ainda projeto político. Apesar de dizer que ele sairia da política, mas ele continuará e quer ser candidato a presidente da República novamente. Por isso, primeiro ele fez um artigo criticando a inexperiência dos ministros do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Ele disse que os ministros do Bolsonaro são inexperientes, nunca assumiram cargos públicos, mas, entretanto, por outro lado, ele é otimista em relação ao governo Bolsonaro e ele criticou a não ida dos partidos de esquerda à posse do Bolsonaro. Segundo o Ciro, isso é do rito democrático e seria, segundo ele, uma infantilidade não participar desse rito democrático. E para ele, vai-se à posse, cumpre, né, as obrigações democráticas, mas depois se faz a oposição, segundo o Ciro Gomes. Então o Ciro aí, que ainda está no PDT, permanece no PDT, esteve na posse do governador do Ceará, o Camilo Santana, e foi lá que ele fez essas declarações aí, incitando essa questão aí da não ida dos partidos de esquerda à posse do Bolsonaro, o Ciro Gomes, que é muito criticado, Adalberto, porque, inclusive, postaram o seguinte: ele criticou a não ida dos partidos, aí perguntaram para ele, mas você também não estava no segundo turno, não participou do segundo turno, foi muito criticado por isso. João, aproveitando ainda esse gancho aí do novo governo, Bolsonaro, ontem o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista coletiva lá em Brasília, falando inclusive que já até ameaçando, digamos assim, se a reforma da Previdência não passar no Congresso, não for aprovada na sua
totalidade, há um risco de se, segundo ele, alterar a Constituição quanto à questão orçamentária, as chamadas veiculações, né, orçamentárias. E aí a área da saúde e da educação ficariam extremamente prejudicadas, já que há, inclusive, tivemos recentemente no país mudanças na legislação que favoreceram exatamente a destinação de verba para essas duas áreas fundamentais. Exatamente. A questão da vinculação orçamentária, que o próprio Guedes frisou no seu discurso ontem, e ele avalia, Adalberto, que, segundo ele, durante os vários governos se gastou muito mal no país, diz que se gasta muito mal no país, e agora o que é que ele faz? O Guedes, desde a posse do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Tudo calculado. Primeiro, ele fez um gesto ao Congresso, um gesto aos deputados, neste sentido, porque a tônica principal, a principal diretriz do governo Bolsonaro neste momento é a área política, Adalberto, não é a área econômica, não é a área técnica, é a área política, porque ele precisa aprovar uma série de medidas, e a principal dela é a reforma da Previdência. E o Guedes tem batido nessa tecla, eles estão pressionando, porque eles querem contar com a pressão da opinião pública. Eles querem jogar para a opinião pública, dizendo assim, se não fizer a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro não vai dar certo. Nós temos um déficit muito grande na questão do orçamento de gastos, ou seja, há um desequilíbrio muito grande, e isso passa pela aprovação da reforma da Previdência. Por isso ele faz essas ameaças, ele faz esse jogo aí com a opinião pública no sentido de pressionar o Congresso a aprovar nestes 6 primeiros meses a reforma da Previdência, que é fundamental, prioritária para o início do governo Bolsonaro. Mas a grande questão é o seguinte, Adalberto, que o governo Bolsonaro mostre realmente como é que está esse buraco da Previdência, porque muito se fala a reforma da Previdência, tem um déficit, tem isso, tem aquilo, mas ninguém mostra claramente como é que está. Pelo contrário, os técnicos, a gente já recebeu aqui no Bom Dia um técnico que conhece muito desse assunto, né, nacionalmente, já esteve aqui dizendo, olha, é uma farsa, não é verdade que há esse rombo da Previdência. Ninguém sabe qual é a verdade em relação... É fake, né? É fake, ninguém sabe... Usar o termo da moda. Ninguém sabe como é que é esse rombo da Previdência, então é necessário. E nessa área na questão da política, o próprio Bolsonaro acenou, inclusive, aí para o Rodrigo Maia na eleição da presidência da Câmara, Adalberto. Está muito forte isso. Muito forte. Ontem o PSL, ainda que dividido, mas o PSL declarou oficialmente apoio à eleição do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, no sentido aí de o partido ir com ele, mas em qual sentido? No sentido de que ele conceda a CCJ, a principal comissão da Câmara, mas também que haja o compromisso de pautar todas as demandas, as pautas principais ali para a votação na Câmara, ou seja, o Rodrigo Maia como um articulador no sentido de convencer aí a aprovação dessas pautas ali na Câmara. Ontem, por sinal, você antecipava aqui já esse gesto aí que foi confirmado ao longo do dia, não é? Ô, John, o governador Flávio Dino saiu de férias? Ele sai de férias a partir de hoje, quem assume é o vice-governador Carlos Brandão, ficará no cargo 8 dias. Importante destacar, Adalberto, até nós esquecemos de falar ontem, dos vários gestos que o governador fez para o Carlos Brandão. O tempo é que não permitiu. Exatamente. Porque o que acontece? A gente vê o Bolsonaro praticamente não falou do vice dele, General Mourão. O Flávio Dino, no seu discurso, várias vezes fez referência ao Carlos Brandão, como nós. Eu e o Carlos Brandão fizemos isso, eu e o Carlos Brandão vamos fazer aquilo, ou seja, num gesto, num aceno de gratidão ao próprio Brandão, é a 5ª vez que o Brandão assume o comando do governo do Estado, ou seja, todo início de ano o Flávio Dino sai e o Flávio Dino tem total confiança no Carlos Brandão, e isso, claro, é um gesto que pode ser ainda fortalecido a partir das eleições daqui a 4 anos, nas próximas eleições governamentais. Fora o papel estratégico que ele vai continuar desempenhando no governo, né? Inclusive, é quem representa o Maranhão nas ações em relação ao comércio exterior, né? A atratividade de negócio aqui para o Maranhão, enfim, tem um papel estratégico importante. Exatamente. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h mais 41. No próximo bloco, você vai ver as notícias do esporte. Já nós voltamos trazendo as notícias do esporte e documento que serve de prova de registro e propriedade do veículo, que é de porte, inclusive, obrigatório. Agora será digital, a versão digital que você pode abrir, inclusive, no smartphone. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São
São 7h44, não perca a hora, 7h44. Olha, já está disponível em versão digital o certificado de registro e licenciamento de veículo. Aquele documento que é de porte obrigatório e serve de prova de registro e propriedade do veículo. Depois da CNH, chegou a vez do certificado de registro de licenciamento de veículo ser digitalizado para ser usado em smartphones. A novidade já é válida e qualquer pessoa pode ter acesso. Basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito no Play Store e seguir as orientações de cadastro. No seu CRV, que é o recibo de transferência, o condutor vai ter o número de registro, que é um código de segurança, e o número do Renavan. Após colocar no aplicativo Renavan e código de segurança, automaticamente já vai aparecer o documento. Lembrando que se ele tiver mais de um veículo, pode ter mais de um documento também no seu aplicativo. É tudo muito simples e o condutor ainda pode compartilhar com mais 5 pessoas. Quem já aderiu à CNH digital não precisa baixar novamente. Basta atualizar o aplicativo para que a migração seja feita automaticamente. Essa versão digital do documento não tem nenhum custo. No entanto, para ter acesso, o licenciamento 2018 precisa estar pago. Na verdade, o condutor não pode ter nenhum tipo de débito relacionado ao registro do veículo. Os órgãos fiscalizadores poderão checar as informações sobre o licenciamento sem a necessidade de o condutor portar o documento em papel no momento da abordagem. Mas é importante lembrar que a cédula ainda é necessária. É uma das prerrogativas para que se tenha o CRLV digital é que tenha sido emitido em papel. A partir do momento que é emitido em cédula, aí automaticamente já pode ser atualizado no aplicativo e substituir também, como a CNH, qualquer documento em todo o território nacional. Numa abordagem, numa blitz, é só mostrar o celular com o aplicativo, ele é feito a rolagem para confirmar o documento, que não é simplesmente um print, tá? É bom deixar bem claro, o aplicativo ele abre e tem frente e verso do documento, inclusive o QR Code. Então só um print não é necessário para fiscalização. Essa praticidade já está agradando, principalmente aos jovens. Porque geralmente nós esquecemos vários documentos, várias coisas em casa. Mas o celular está sempre no nosso bolso. O celular nunca esquece. Não esquece, não tem como esquecer, não deixa. O celular a gente não esquece, a gente sai para qualquer lugar, mas não esquece. Aí qualquer outro tipo de documento vai que a gente está com muita pressão assim, esquece. Evita problemas, né? Pois é. Praticidade acima de tudo, né? E atenção para essa informação repassada pelo Detran Maranhão, hein? É falsa uma mensagem que circula em redes sociais que o aviso de que o prazo para o pagamento do seguro DPVAT com desconto terminou quarta-feira, teria terminado ontem. Não é verdade. Na verdade, o desconto é válido durante todo esse ano. Ontem era muita gente atrás correndo com essa informação. Enfim, informação falsa, é fake news, não acredite nisso. O correto é que o desconto é válido durante todo esse ano, tá bom? Olha, depois de um trágico acidente no último sábado na BR-226 em Barra do Corda, onde um bebê de 1 ano e 3 meses morreu, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças em veículos volta a ser aí discutida, ainda bem, porque é preciso discutir sim, falar sobre esse assunto. O repórter Eduardo Ericeira está lá no Detran, com a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, que faz inclusive um alerta especial agora nesse período de férias. Eduardo que está de volta, inclusive, das férias. Eduardo, seja bem-vindo, bom dia para você. Valeu, muito obrigado, Adalberto. Um bom dia a você. Também um feliz 2019, eu voltando hoje de férias, um feliz 2019 para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão pela TV Difusora. Pois é, Adalberto, falando sobre esse assunto, teve início desde ontem uma operação que está sendo desencadeada pelo Detran Maranhão, a Operação Férias no Trânsito. Eu vou conversar agora para falar. E um dos destaques é justamente essa questão do uso de cadeirinha. Você falou sobre essa tragédia que aconteceu, a morte de uma criança de 1 ano e 3 meses, justamente que ela não usava esse dispositivo de segurança, que seria o correto, o uso da cadeirinha, que poderia ter poupado a vida dela no acidente que aconteceu lá no município de Barra do Corda. E é um dos assuntos que vai ser tratado nessa operação que está sendo desencadeada pelo Detran Maranhão. Não é isso, Rositânia? Muito bom dia a você. A questão do uso da cadeirinha é um dos destaques, é um dos assuntos que está sendo tratado durante toda essa operação que vai ser desencadeada pelo Detran. Não é isso? Muito bom dia. Muito bom dia, com certeza. Período de férias, as pessoas tendem a viajar mais, as famílias, e a gente está com as cadeirinhas expostas exatamente para falar da importância do uso da cadeirinha quando a pessoa for se deslocar, quando tiver criança no carro. Às vezes, porque a criança birra, o pai acata a decisão do filho de não querer usar a cadeirinha e ele perde o filho
durante o percurso, o deslocamento dele, que seja saiu de casa, está com criança, coloque a criança na cadeirinha. Isso é importante. De 1 a 4 anos, ela deve sempre estar na cadeirinha. Aqui a gente tem os 3 tipos de cadeirinhas que são utilizadas, dependendo da questão da altura e peso da criança, né? Com certeza. O pai deve levar em consideração a altura e o tamanho da criança e o peso da criança. Alguns fabricantes têm cadeirinhas mais desenvolvidas, como essa aqui, que ela vai até 25 quilos. Essa cadeirinha aqui é um modelo mais simples, ela comporta uma criança até 18 quilos. Mas a idade, em média, é de 1 a 4 anos fazendo uso da cadeirinha. Lembrando que é muito relativo por conta da altura da criança, tem criança que se desenvolve mais do que a outra, não é isso? Sim, com certeza. O pai, ele sabe o peso do seu filho, ele sabe o que comporta e ele tem sempre que ficar preocupado em olhar a indicação do fabricante da cadeirinha. Na lateral da cadeirinha, vem sempre dizendo quantos quilos comporta a cadeirinha. Como é que está sendo desencadeada essa operação e que outros assuntos vocês estão tratando durante essa operação Férias no Trânsito? Durante todo o dia, aqui mesmo no Detran, tem educadores que ficam informando, tirando dúvidas com relação ao uso do dispositivo, entregando material educativo, e nós estamos também com Direção Certa intensificado, que é aquela ação educativa sobre a alcoolemia, que a gente vai aos bares, conscientizar os motoristas de que não devem misturar bebida alcoólica ao volante. E temos o Se Liga na Via, que a gente faz um trabalho muito parecido com o da Lei Seca, tá? A gente monta a barreira, conversa com o condutor, explica para ele o que aconteceria com ele se ele estivesse embriagado ao volante durante uma abordagem de barreira. Ou seja, isso é um caminho, e pede também que adesive os seus carros falando do apoio à Lei Seca. Eu apoio a Lei Seca. São adesivos que a gente entrega para os motoristas, ou a gente adesiva o carro durante a barreira. E a aceitação tem sido maravilhosa, graças a Deus. Eles contam exemplos fantásticos. E assim, só nos deixa assim motivados para continuar sendo esse agente multiplicador de boas ações no trânsito. Obrigado pela entrevista. Rosentenha Farias, coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Maranhão. Lembrando que a operação vai ser desenvolvida e desencadeada tanto internamente, como a Rosentenha explicou, quanto externamente aqui no Detran e também fora do Detran durante esse período de férias. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado à nossa entrevistada também, pela gentileza. Olha, vamos falar agora sobre um assunto, o relatório divulgado na tarde de ontem pela Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, no início da Operação Réveillon, na última sexta-feira. Até o fim da tarde de ontem foram registrados cerca de 20 acidentes com 33 feridos e 5 mortos. Houve um aumento em relação ao número de mortes em relação ao ano passado e houve uma redução em número de acidentes comparado com o Réveillon, o último Réveillon, portanto, que nós, do ano anterior. Essa comparação é feita pela Polícia Federal. Os números são parciais, hoje deve sair o resultado final aí de toda essa operação. Vamos falar de esporte agora? Vem para cá, Laércio Júnior, porque está chegando a hora da maior competição regional do país no primeiro semestre. Tudo pronto para a Copa do Nordeste? Tudo pronto, Adalberto Mello. As equipes se reforçando, grandes jogadores estarão na edição de 2019. Nós preparamos um documentário especial para que você possa acompanhar detalhes de como vai ser a Copa do Nordeste deste ano. O pontapé inicial para a maior competição do Brasil no primeiro semestre, a Copa do Nordeste 2019. No ano passado, a Orelhuda veio para cá. São Luís e o Maranhão vibrou na tela da TV Difusora com o título inédito conquistado pelo Sampaio Corrêa, maior da história do clube e do futebol maranhense. Como esquecer aquele gol do William de cabeça contra o Bahia no Castelão. Tá chegando ao Castelão, cruzamento vem perigoso, William! Gol! Como esquecer aquela defesa do Andrei com abdômen no último minuto do jogo na Fonte Nova, em Salvador. Pessoal do time do Sampaio Corrêa, o Andrei tá lá, a bola vai entrando e sai! Eu saí de casa, botei o pé direito pra fora e falei, só volto pra cá com essa orelhuda, meu Deus, me ajuda. Mas lá foi um sofrimento danado, ele me ajudou de verdade. Este ano, o Sampaio terá a companhia do maior rival na competição. Após ter ficado de fora no ano passado, o Moto retorna como atual campeão maranhense. E nesse ano teremos um superclássico marcado para a primeira fase, um jogo que promete parar o Maranhão. A competição também mudou a sua fórmula de disputa. As 16 equipes estarão divididas em 2 chaves com 8. Um grupo enfrenta o outro em 8 jogos. Cada time fará 4 jogos em casa e 4 fora. No grupo A, Santa Cruz, Vitória da Bahia,
Fortaleza, Sergipe, CRB, Sampaio Correia, Salgueiro e Altos do Piauí. No grupo B, Bahia, Náutico, Ceará, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Motoclube e ABC. Os 4 melhores de cada grupo se classificam para a fase de quartas de final. E aí uma nova mudança. Duelos apenas de ida na casa do melhor classificado nas quartas e semifinais. A grande decisão continuará sendo realizada em 2 jogos. Muito legal, é a Copa dos Clássicos. Copa dos Clássicos, teremos Ceará e Fortaleza, Sampaio Correia e Motoclube, que é o principal clássico para nós. O Moto vindo forte, realizando pré-temporada desde dezembro. O Sampaio Correia reiniciando a sua vida depois de um rebaixamento dolorido para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nova era do Flávio Araújo. Tem o Samurai, que chegou lá no Sampaio Correia, já marcou 3 gols no fim de semana. No Moto, 2 atacantes que vem dando o que falar nesse trabalho de preparação, que é o Danilo Galvão e também o Dalmo, sem falar no menino Negueba, que tem tudo para ser uma revelação da atual temporada. Enfim, Moto e Sampaio, a tendência é que as 2 equipes estejam muito fortes na edição deste ano da Copa do Nordeste. Todo mundo de olho nela, né? Todo mundo quer a orelhuda, o Andrei disse, né? Foi Deus mesmo, porque aquela defesa no abdômen no final do jogo. Se o Bahia faz aquele gol, Adalberto, teríamos disputa por pênaltis lá na Fonte Nova. E o estádio estava lotado com uma grande festa preparada para o título do Bahia. Felizmente a taça veio para cá e hoje faz parte, né, do Salão Nobre de Troféus do Sampaio Correia, que é o maior vencedor do futebol maranhense. Vamos em frente. Falar agora do Moto, porque o Motoclube de São Luís, ele estreia dia 16 contra o Altos do Piauí na Copa do Nordeste. E tem mais gente chegando para reforçar o rubro-negro maranhense nessa competição. Trata-se desse jogador aí, ó. O Moto continua contratando e fechou com esse atacante para 2019. É o Léo Paraíba. Já conhecido por diversas passagens em clubes maranhenses como Imperatriz, Sampaio Correia. O Léo Paraíba, que é natural lá de João Pessoa, como o próprio nome já diz, João Pessoa lá na Paraíba, e tem 30 anos, 1,77. Em 2018 o jogador chegou a disputar o Campeonato Maranhense da Série B pelo Juventude lá de São Mateus, e além do time do interior do estado, já jogou também pelo Tocantinópolis, pelo Ferroviário, Imperatriz, Remo, Nacional de Manaus, Campinense e no rival Sampaio Correia. Jogador bastante rodado que chega para reforçar a equipe rubro-negra, o atacante Léo Paraíba. Vamos falar agora da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores? Copinha que tem estreia maranhense hoje, Adalberto Melo. O Comercial e o Marília de Imperatriz representam o futebol maranhense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição chega à edição 50 e terá participação de 128 equipes. A competição começou ontem, já tivemos 4 jogos. A vaga é do Babaçu, mas o time que será representado pelo Maranhão, né, pelo futebol maranhense, pelo Babaçu no caso, é o Comercial de Ribamar. A equipe que está em São Paulo, inclusive realizou um amistoso, nós temos fotos, você acompanha nesse momento, contra o América de Rio Preto, último antes da estreia prevista para hoje contra o Cruzeiro do Espírito Santo, na cidade de Marília, no interior de São Paulo. E como já é comum entre os participantes da região norte e nordeste do país, os meninos do Comercial de Ribamar encararam 3 dias de viagem, passaram a virada do ano na estrada. O Marília, lá de Imperatriz, jogará em Rio Claro, também estreia hoje à tarde, 3h30 da tarde, horário maranhense, contra o Velo Clube, lá do interior de São Paulo. Os 2 maranhenses, vamos aguardar boas campanhas, tanto do Comercial quanto do Marília, na disputa da Copa São Paulo. Valeu, Laércio, até amanhã. Um abraço, Adalberto, até amanhã. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7h57. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vem comigo porque a gente começa com São Luís. Hoje predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Olha a temperatura, mínima 25, a máxima 31 graus. Vamos para a Imperatriz agora. Lá em Imperatriz predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Em Caxias predomina o céu variando entre parcialmente nublado e claro e sem probabilidade de chuva, hein? Por isso que a mínima vai ficar em 22, mas olha a máxima, 34 graus, amigo. Não é brincadeira, não. Bacabal predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Mínima em Bacabal, a mínima, vamos voltar aqui, Bacabal, a mínima 24, a máxima 33. Agora se vamos para Balsas, mínima de 24, máxima de 33. Lá em Bacabal hoje céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada. Em Barra do Corda céu parcialmente nublado com pequena possibilidade de chuva ocasional isolada também. Mínima 22, máxima 34 para fechar Barra do Corda. Em Barra do Corda hoje nós teremos a mínima de 23 e a máxima de 33 graus, praticamente tempo igual hoje em todo o Maranhão. Informações aí do Laboratório de Meteorologia do Núcleo de Geoambiental da UEMA, parceira aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Por hoje é só, Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal M10, amanhã às 7 da manhã. A gente se encontra aqui novamente unindo todo o Maranhão através da informação. Valeu, até amanhã a gente se encontra.